paz do Senhor para você que me assiste. Estou aqui para compartilhar com vocês mais um pouquinho do tesouro escondido. E se eu não me engano, a gente está na aula 5, né? E hoje a gente vai estar falando mais sobre a igreja, entendeu? A igreja primitiva, sobre os primeiros apóstolos, discípulos de Jesus, lá no comecinho da antiguidade, tá bom? E aqui o título desse estudo, né? Desse tema aqui, sobre o que a gente vai falar hoje é Igreja, o que é isso? Ou quase que o caderno cai. Igreja, o que é isso, né? Então, a gente vai estar falando mais sobre a igreja, o começo, a história também, tá bom? Então, assim, tem muita coisa boa. E que o Espírito Santo me dê a capacidade de discernimento e que esse mesmo Espírito me faça lembrar tudo aquilo que eu estudei antes de estar gravando o vídeo aqui para vocês. Tá bom? Então a gente vai estar falando mais sobre a igreja. Igreja, o que é isso? Tá bom? Então vou começar aqui já a ler o livrinho. E a gente vai estar lendo o texto bíblico básico que está lá em Efésios 4, Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 16. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 16. Do qual todo o corpo, bem ajustado, é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta operação de cada parte. Faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Segundo a junta operação de cada parte, faz o aumento do corpo para sua edificação em amor. Glória a Deus. Esse foi o texto bíblico básico. Isso, tem que até ler o resumo. Já até esqueci de ler o resumo. Deixa eu ler aqui o resumo. A Igreja do Senhor Jesus é um corpo formado por pessoas que obedecem à sua palavra. A Igreja do Senhor Jesus é um corpo formado por pessoas que obedecem à sua palavra. O Salvador é a cabeça desse corpo, ou seja, ele comanda com ampla provisão e cuidado cada parte dessa estrutura. Assim como no corpo humano, os membros são distribuídos harmoniosamente e obedecem ao comando do cérebro, os servos recebem variados dons e são capacitados a ocupar distintas funções para a edificação da igreja. Embora os dons sejam diversificados, eles frutificam a obra de Deus quando operam de forma harmoniosa. Isto é, aqueles que possuem os dons divinos não podem agir com rivalidade entre si. Afinal, nenhum servo pode se sentir completo sozinho, nem pode desprezar quem tem um dom diferente. Do seu, e muito menos ambicioná-lo para alcançar vantagens pessoais. Todos, absolutamente todos, são importantes no corpo e têm o alto privilégio de honrar e revelar o Senhor Jesus ao mundo. Aqui tá fazendo uma comparação, né, que a gente já conhece, né, que muitas pessoas já conhecem, que faz a comparação de que Cristo é a cabeça, né, que é a que comanda o corpo, e nós somos os membros, entendeu? E aqui fala que a gente não pode funcionar sozinho, e também fala que Deus, como cabeça, né, que comanda todo o corpo, é ele que distribui os dons divinos, entendeu? Para cada um ali dos seus membros, para que cada um venha glorificar a Deus na parte, né, na medida que Deus ele distribuiu os dons para cada um, que é o que está dizendo ali, sem rivalidade, que tem que ser com harmonia,
entendeu? Que é o que está dizendo aqui na palavra de Deus. Tá, esse foi o texto bíblico básico. E o texto áureo está lá em Mateus 16, capítulo 16, versículo 18, e diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Glória a Deus. E agora a gente eu vou estar, na verdade, entrando aqui no estudo, né, para a gente poder aprender. Vamos lá, ponto 1. Eclésia, a igreja. Todos os que creem verdadeiramente em Jesus como único e suficiente Salvador tornam-se participantes do corpo de Cristo, também conhecido como igreja, que está lá em Efésios 4:16, que foi o texto bíblico básico que a gente leu. O termo igreja tem origem em um vocabulário grego, que no caso significa eclésia, que significam chamados para fora. O vocabulário grego, eclésia, que significa chamados para fora. Além de se manifestar como o Salvador da humanidade, o Mestre Jesus também convocou os que seguiam seus princípios para servirem de referência àqueles que ainda não o conheciam, ou seja, ele chamou pessoas e as comissionou para ser sal da terra e luz do mundo, que está lá em Mateus capítulo 5, versículo 3 ao 14, que fala que nós somos sal da terra e luz do mundo, né? Que eu deixei até anotado aqui no meu livrinho, isso mesmo. Isso mesmo. 1.1. Eu vou deixar aqui também a referência, né, de Mateus 5, 13 e 14, tá bom? 1.1. A firmeza de Cristo. Jesus edificou a igreja sobre si mesmo, isto é, ele provou todas as condições para o surgimento dela. Ele proveu, não provou, ele proveu todas as condições para o surgimento dela. Está lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18. Isso mesmo. Mateus, capítulo 16, versículo 18, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. O Cristo veio para salvar, libertar, curar e regenerar a humanidade, que está lá em Lucas, capítulo 4, versículo 18 ao 21. Diz assim: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdades aos cativos e restauração da vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então Jesus começou a dizer: Hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Aquilo que ele acabou de ler tinha acabado de se cumprir. Entendeu? E essa palavra aqui mesmo é o próprio Jesus falando, né? Daquilo que já estava escrito na palavra dele. Sendo que mais para frente, nessa parte aqui mesmo que eu já li várias vezes, quando ele terminou de falar, né, as palavras que naquele momento estava se cumprindo, eles expulsaram Jesus. Ó, diz assim no 28, no versículo 28 do capítulo 4, diz assim: E todos na sinagoga, que é aqueles que a gente acabou de ler, que estavam com os olhos fitos nele, aí que está escrito: E todos na sinagoga, ouvindo estas coisas, se encheram de ira. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levaram até o cume do monte, em que a cidade deles estava edificada, para dali o precipitarem. Naquele momento que estava acontecendo, que estava se cumprindo as palavras que Jesus tinha acabado de falar, os da sinagoga e todos da sinagoga que estavam com os olhos fitos nele, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Levantando-se, o expulsaram da cidade e levaram ele até um cume de um monte, que é o que está escrito aqui, da cidade que estava edificada, para o dali o precipitarem. Só por causa que estava se cumprindo aquilo que Jesus tinha acabado de falar, né? Que é o que está dizendo aqui. O título é a Pregação de Nazaré, dessa referência. Tá bom? E a gente vai continuar aqui, ó. Ó, continuando. Na passagem relatada, que foi a que a gente acabou de ler agora, no Evangelho de Mateus 16, não, na passagem relatada no Evangelho de Mateus 16, não é o que a gente acabou de ler agora, em Mateus 16, Jesus fez um trocadilho com duas palavras gregas, Petros e Petras, para explicar a Pedro
que a igreja se estabeleceria pelos seus ensinamentos e sobre a sua obra redentora. No texto original, o Salvador chamou Pedro, o discípulo Pedro, de Petrus e referiu-se a si mesmo como Petra. Continuando. Embora a interpretação de cristãos católicos entenda que Jesus se referia a Pedro, que no caso está escrito aqui, eu lhe darei as chaves do reino dos céus, embora a interpretação dos cristãos católicos, os cristãos católicos eles têm uma interpretação diferente sobre esse versículo, entendeu? Que a gente está lendo aqui, que está escrito, eu lhe darei as chaves do reino dos céus. Embora os cristãos católicos interpretam dessa maneira esse versículo, isso. Em Mateus 16, versículo 19, uma leitura mais atenta, aprofundada desse texto, indica que Cristo estava falando dele próprio. Uma leitura mais atenta, tá certo, achei que eu tinha lido errado. Uma leitura mais atenta e aprofundada desse texto indica que Cristo estava falando dele próprio. E tá escrito assim, e tá dando referência assim. Isso, que ele estava falando dele próprio. Tá lá em Atos, capítulo 4, versículo 11. E depois a gente vai abrir também em Efésios 2, 20, que eu deixei até anotado aqui no meu caderno, capítulo 4, isso. Ajeitada na hora. Isso mesmo. Atos 4, versículo 11. Isso. Ele é pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. É isso mesmo. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então, essa parte aqui, que é a parte mais aprofundada que eu falei no comecinho, é a certa, tá bom? Que a gente está lendo. Então, nesse caso aqui, Jesus estava realmente se referindo a ele mesmo como pedra, quando ele estava dizendo aquilo lá para Pedro, né? Que ele iria edificar, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então, ele estava falando dele mesmo, tá bom? 1.2, Cristo a rocha. Vamos lá. Alguns estudiosos concordam que provavelmente nessa ocasião Jesus e seus discípulos estavam em alguma região geográfica que favoreceu essa linguagem simbólica utilizada. Aqui fala que alguns estudiosos eles concordam que provavelmente nessa ocasião Jesus e seus discípulos estavam em uma região geográfica que favoreceu essa linguagem de falar sobre pedra e sobre rocha, entendeu? Já que eles estavam naquele ambiente ali, então tipo que fez uma alusão, entendeu? Do lugar que eles estavam para poder dar referência àquilo que eles estavam falando, entendeu? Geograficamente falando. Que favoreceu essa linguagem simbólica utilizada. Aí aqui continua. Os cristãos do primeiro século, os primeiros integrantes da igreja, propagaram o evangelho bravamente. Por isso, inúmeras pessoas foram alcançadas pelas boas novas de salvação. Atualmente, o Espírito de Deus sustenta o corpo de Cristo, ajudando a manter sua unidade, que está lá em João 14, 26, mas aquele Consolador, que fala sobre o Consolador Espírito Santo, que eu deixei anotado aqui, mas aquele Consolador virá sobre vós. Essa parte aí que fala do Espírito Santo que eu vou deixar aqui para vocês entenderem melhor. Que eu não me recordo muito bem, né? Apesar de ter vídeos anteriores falando sobre isso. Mas como nós estamos falando aqui mais sobre a igreja, atividade, então para não ficar muito misturado e para mim não me confundir, porque eu sou meio desastradinha, assim, meio atrapalhada, eu vou deixar aqui para vocês tá lendo, tá bom? E continuando. E acrescentando a ele os salvos, que está lá em outra referência de João 16, 5 e 13, João 16, 5 e 13, que esse a gente vai ler aqui, mas só para me continuar, ó. Após a ascensão de Jesus, a missão e a ação da igreja seriam impossíveis se o Espírito Santo não estivesse com ela. Glória a Deus. E acrescentando a eles os salvos. Após a ascensão, após a ascensão, a subida de Jesus, a missão e a ação da igreja seriam impossíveis. Seriam impossíveis de serem realizadas se o Espírito Santo não estivesse com ela. No caso, Jesus teve que subir, ascender ao céu para que o Espírito Santo descesse e que fosse possível as realizações, né, dos primeiros discípulos a ser feito. Que no caso é o que a gente faz hoje, né? Adorar a Deus, buscar Deus,
Tudo isso que envolve o nosso relacionamento com Deus. Se não fosse o Espírito Santo, se o Espírito Santo não descesse, essas coisas todas que hoje existem não seriam possíveis. E é o que está dizendo aqui. Eu vou abrir lá na referência de João, capítulo 16, versículo 5 ao 13. Ó, e diz assim: E agora vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais? Antes, porque isto vos tenho dito, e vosso coração se encheu de tristeza. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. Ainda tenho muito que vos dizer. Está escrito aqui, ó. Eu ainda tenho muito que vos dizer. O próprio Jesus falando, eu ainda tenho muito que vos dizer. Mas vós não podeis suportar agora. Naquele momento ele está dizendo que ele ainda tinha muita coisa para dizer, mas naquele momento eles não poderiam suportar agora. Mas quando vier aquele, que eu gosto dessa parte, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará por si mesmo, o Espírito não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido. Ele não falará por si mesmo, ele só vai dizer aquilo que ele estiver ouvido. E vos anunciará o que há de vir. Então, assim, eu acredito que quando Jesus diz agora que não podeis suportar agora, que ele ainda tinha muita coisa para dizer, só que os discípulos não poderiam suportar agora. Então, acredito muito que hoje, né, pode que acontece no meio de nós, nessa geração de hoje, assim, Jesus fala pelo Espírito Santo, entendeu? Através do Espírito Santo. Aquilo que os discípulos não poderiam suportar naquele tempo, é o que Deus fala pra gente hoje, que ele diz que tinha muita coisa para dizer, entendeu? Então, hoje, por intermédio do Espírito Santo, ele nos diz aquilo que ele tinha, aquilo que a gente não poderia, na verdade, suportar antes, né? Ou então entender, ou não ter a compreensão, como é que Jesus, ele aqui nessa parte, eu entendo, acredito que ele estava perto de ir já, né, de subir aos céus, que ele mesmo está falando aqui, que já tinha que subir para o Espírito descer. Então, como ele já estava perto de ir, não dava tempo, digamos que não dava tempo dele explicar tudo que ele ainda tinha para falar, entendeu? Então, quando ele foi, o Espírito veio, então, através hoje do Espírito Santo, é que Jesus fala conosco, tá bom? E essa foi a parte, eu espero que você tenha me entendido, né? Porque às vezes eu me embolo um pouquinho, mas como eu já falei, a palavra sai e vocês entendem. Vamos lá, ponto 2, a comunhão da igreja. Isso mesmo. Ó, os relatos que Lucas fez sobre os primeiros eventos após a ascensão, após a subida de Jesus, o início da igreja primitiva, o Pentecoste e a expansão do evangelho após o martírio de Estevão, constituem-se em um modelo exemplar de cristianismo. Os relatos que Lucas fez sobre os primeiros eventos após a subida de Jesus, que esses eventos que estão aqui, esses relatos, né, relatos que estão aqui. Isso, Jesus Cristo, o início da igreja primitiva, isso. E a expansão do evangelho após o martírio de Estevão constitui-se em um modelo exemplar de cristianismo. Aí continua. A perseguição que sucedeu à morte de Estevão fez com que diversas comunidades cristãs surgissem pelo mundo, pois mesmo com medo da morte, mesmo os cristãos com medo da morte, muitos continuaram propagando as boas novas da salvação. Embora distante geograficamente, o corpo de Cristo permanecia unido pela mesma fé, pelo mesmo batismo e pelo mesmo Deus. A perseguição que sucedeu à morte de Estevão, que a gente vai falar mais sobre Estevão na frente, entendeu? Após saberem da história da morte de Estevão, vários cristãos surgiu pelo mundo, pois mesmo com medo da morte, Estevão fez com Pois mesmo com medo da morte, muitos continuaram propagando as boas novas. Mesmo com medo, mesmo correndo o risco de ser morto, eles continuaram propagando as boas novas de salvação. Então, embora distantes geograficamente, embora eles estivessem distantes, um numa cidade, outra na outra geograficamente,
o corpo de Cristo, né? Que a gente já falou sobre o corpo de Cristo, e ele é a cabeça do corpo, e nós somos o corpo, os membros, permanecia unido pela mesma fé, pelo mesmo batismo e pelo mesmo Deus, que está lá em Efésios 4, 6. Isso, Efésios capítulo 4, versículo 4 e 6. Diz assim: há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Que a gente já até leu. Isso mesmo, a gente já leu anteriormente, essa parte. Mas foi a referência que estava dando aqui, de Efésios capítulo 4, versículo 4 ao 6, isso mesmo. Que a gente está falando sobre o corpo de Cristo, permanecia unido pela fé, que o título aqui da Bíblia realmente é a unidade da fé, tá? Então essa foi a referência. Vamos lá. 2.1, que é o que a gente vai estar lendo agora. 2.1. A revitalização amorosa. Essa revitalização baseada no amor, na graça, transformou o pensamento daquelas pessoas. E não apenas isso. O comportamento delas também mudou. Essa unidade, essa revitalização amorosa transformou os pensamentos e comportamentos das pessoas também mudaram. Os novos cristãos, aqueles novos cristãos, tornaram-se altruístas, provando assim que entenderam perfeitamente sua vocação como membros do corpo de Cristo, que está lá em Atos 4, versículo 32 ao 37. A gente vai estar lendo, mas deixa eu só ver aqui se está certo o que eu acabei de ler. Isso. Então, essa parte aqui eles estão falando daquelas pessoas que, assim que souberam da morte de Estevão, muitos continuaram propagando as boas novas, mesmo correndo risco de morrer, mesmo com medo da morte. Então, assim, aí aqui diz sobre a revitalização amorosa. E está escrito aqui: união e amor entre os crentes. E era o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E os apóstolos davam com grande poder testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então José, chamado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e depositou aos pés dos apóstolos. Aqui está escrito união e amor entre os crentes. Então, naquele momento ali, quando foi crescendo, mesmo eles com medo da morte, né, e mesmo assim propagando o evangelho, aqui eu gosto dessa parte, que entre eles eram tudo em comum, entendeu? Então, assim, ninguém entre eles ali tinha falta de nada. Quando um estava necessitando de uma coisa, o outro ia lá e vendia e dava o preço. Aí, se alguém estava precisando de alguma coisa, eles iam lá e repartiam. Então, assim, naquele momento, era uma comunhão, eles estavam tinha abundância, havia abundante graça entre eles. Então, nesse momento, ninguém tinha falta de nada. Aquilo que um necessitava e o outro tinha, eles repartiam entre si, que no caso significa a união, que é essa parte aqui. E a outra referência está dando lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, que eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Isso está certo. E aqui continua. Jesus nasceu em meio à cultura judaica, mas rompeu com tradicionalismo religioso composto por inúmeras leis, as quais se tornaram um grande fardo para o povo. Jesus nasceu em meio à cultura judaica, mas rompeu com tradicionalismo religioso composto por inúmeras leis, as quais se tornaram um grande fardo para o povo.
O mestre resumiu as leis mosaicas em apenas 2 grandes mandamentos. Primeiro, amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Segundo, ao próximo como a si mesmo. Então aqui está dizendo que Jesus nasceu em meio à cultura judaica. Então quando ele veio, ele rompeu com toda aquela religiosidade, religiosidade, que eram as leis, né, de Moisés. O povo naquele momento, naquela antiguidade, eles eram muito aplicados, mas voltados para leis mosaicas, né, que eram as leis de Moisés. O povo era muito voltado para as leis de Moisés. Então, tudo eles diziam, não, mas na lei de Moisés isso e aquilo. Mas quando Jesus veio, que é o que está dizendo aqui, ele rompeu com tudo isso. Então, devido às muitas leis, entre muitas leis, ele definiu tudo isso em apenas 2 grandes mandamentos, que primeiro é amar o Senhor e segundo, o próximo, né? Como a nós mesmos. E a referência está dando lá em Mateus, capítulo 22, versículo 34 ao 40, e a gente vai estar lendo aqui também. Eu vou estar lendo aqui para vocês, tá bom? O título aqui na Bíblia está escrito O Maior dos Mandamentos. Vamos lá, E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, um daqueles homens ali no meio, que estava naquele momento, doutor, que era doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo, então um daqueles homens que era o doutor da lei, que conhecia muito bem as leis mosaicas, estava interrogando Jesus, o interrogou para experimentar, para tentar experimentar, dizendo, e olha o que ele dizia, a pergunta que ele fez para Jesus, mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Versículo 40. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Nessa parte aqui do 40, né, do versículo 40, Jesus já diz, já para acabar de uma vez, destes 2 mandamentos, que ele definiu todas essas leis mosaicas, ele definiu em 2 mandamentos, então aqui ele diz, desses 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Glória a Deus. E a gente vai estar terminando de ler aqui. Vamos lá, 2.2. A doutrina dos apóstolos. Os apóstolos que estiveram com Cristo foram os responsáveis por continuarem a expansão do reino, provendo alimentos espiritual à igreja e lutando para que ela permanecesse nos caminhos de Deus. Os apóstolos que estiveram com Cristo foram responsáveis, sobre eles estava uma responsabilidade de dar continuidade à expansão do reino de Deus, provendo alimentos espirituais à igreja, todo aquele povo naquele tempo, eles estavam responsáveis sobre todo aquele povo, todo aquele tempo, em todo aquele tempo, de produzir alimentos espirituais à igreja e lutando para que ela permanecesse, lutando para que aquele povo, aquela igreja, permanecesse nos caminhos de Deus. Eles ensinaram o povo acerca das boas novas e mantinham em unidade. Dessa forma, a solidariedade tornou-se uma das principais marcas do amor cristão, e cada pessoa tinha a chance de ter sua necessidade atendida. E aqui tá algumas referências que a gente vai estar lendo. Mas eu vou voltar lá para a parte de cima, do comecinho, que diz os apóstolos que estiveram com Cristo, eles foram responsáveis. E quando eu estava lendo essa parte aqui, eu me lembrei da palavra, né, que uma pastora trouxe num café amargo, né, que falou que os apóstolos tiveram que se esforçar. Aí o Espírito Santo me fez lembrar daquela palavra, que nessa palavra que ela estava dizendo, que essa pastora dizia, ela falava que não é causar boa impressão, entendeu? Que o evangelho, entendeu? As coisas de Deus não é causar boa impressão, é sacrifício. Então, assim, eu agarrei essa palavra para mim, que não é causar boa impressão, entendeu? Andar com Deus não é causar boa impressão, é sacrifício, entendeu? É uma vida de sacrifício, é sacrificar as próprias vontades, é sacrificar o eu, entendeu? É de se desprender, é deixar, é sacrifício.
e não é causar boa impressão. Porque eu entendo assim, não tem como a gente se aproximar de Deus ou de Jesus e achar que as coisas vão permanecer da mesma forma que estavam. Vamos supor, eu vou me aproximar de Jesus e eu vou achar que nada vai mudar ou que não vai ter nada para mim fazer. Entendeu? Porque Jesus é alguém, né? Não é uma pessoa. Jesus é alguém que ele, assim, ele tem, não é uma pessoa, não é um alguém normal como nós seres humanos, entendeu? Andar com Jesus e se aproximar de Jesus é ter consciência de que sempre eu vou ter algo para fazer. Entendeu? Andar com Jesus é ter consciência de que sempre eu vou ter algo para poder sacrificar, algo para poder renunciar. Entendeu? Então, assim, nessa parte aqui, que os apóstolos foram responsáveis por dar continuidade à expansão do reino. Então, assim, eles andavam com Jesus, que é o que está escrito aqui. Os apóstolos que estiveram com Cristo foram responsáveis. Então, assim, aqueles que andaram com Jesus, né, que foram os primeiros discípulos, quando Jesus subiu, eles ficaram, na verdade, com a responsabilidade de dar continuidade àquilo que aquilo que Jesus ensinava para eles. Entendeu? Que é aqueles momentos que eles tinham ali com Jesus, só deles. Tem a história da multidão que seguia, mas eles eram os mais próximos naquele momento de Jesus. Então eles tiveram a responsabilidade, ficaram com a responsabilidade de dar continuidade àquilo que Jesus já fazia enquanto estava na terra. Então, se aproximar de Jesus, nunca pense que você se aproximando de Jesus, que você entregando a vida para Jesus, você não vai ter nada para fazer. Entendeu? A palavra de Deus mesmo diz que a seara é grande, mas poucos são os trabalhadores, se eu não me engano, acho que é isso mesmo. Que a seara é grande os trabalhos, mas poucos são aqueles que querem trabalhar, né? Então foi que eu lembrei dessa. Não é causar boa impressão. Então vou dizer que, resumindo, andar com Jesus não é causar boa impressão, é sacrifício, é uma vida de sacrifício. Então a gente vai estar entrando lá na referência sobre esse assunto, que está em Atos, capítulo 2, versículo 42. Eu não sei se é para... Eu acho que eu anotei sim, deixa eu ver aqui rapidinho. Essa parte de Atos 2:42 falam que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. E em Atos 2:44, a gente leu 42, e agora o 44 fala, que eu deixei anotado aqui, que eles tinham tudo em comum, que é o que a gente está lendo aqui, a doutrina dos apóstolos, deles andarem ali com Jesus. Tá bom? Ó, eles ensinaram, os apóstolos ensinaram o povo acerca das boas novas e mantinham a unidade. Aí vem nessa parte que falavam que eles tinham tudo em comum, que era aquilo que os apóstolos ensinavam. Dessa forma, a solidariedade tornou-se uma das primeiras marcas. A solidariedade, aquele momento ali de comunhão de graça, tornou-se as primeiras marcas do amor cristão. E cada pessoa tinha a chance de ter sua necessidade atendida. Que foi aquela parte que eu falei, que cada um repartia entre si, que ninguém tinha falta de nada. Eles vendiam suas propriedades para dar, né, àqueles que não tinham. Aí aqui continua. A comunhão que os cristãos do primeiro século tiveram representava a solidez dos ensinos de Jesus. Ou seja, na prática, naquele momento, representava os ensinos que Jesus deixou para eles na prática, né? Que é quando eles estavam ali na comunhão entre si. Na prática, as atitudes daqueles cristãos estavam coerentes com as palavras e os ensinos de Cristo. Ponto 3. Igreja, a família de Deus, que é o título aqui, né? Vamos lá. Paulo usou uma figura de linguagem especialmente adequada para tratar da igreja como corpo de Cristo. Como corpo de Cristo. O apóstolo refere-se a ela como família de Deus, que está lá em Efésios 2:19. Efésios, capítulo 2, versículo 19, a família de Deus. Isso, vou deixar aqui. Portanto, a igreja é a instituição que o Senhor escolheu para ser o principal instrumento do reino na obra reconciliadora de Jesus. A igreja é uma instituição que o próprio Senhor escolheu para ser o principal. A igreja é uma instituição principal do reino de Deus e na obra reconciliadora de Jesus, que está lá em Efésios 2, capítulo 16, que eu também vou deixar aqui para vocês. Aí aqui continua. O ser humano convertido a Cristo, em quem não há judeu nem grego, escravo nem livre, homem nem mulher, pois todos são um,
é descrito como uma nova criatura participante da família de Deus. Então, aqueles que... Deixa eu ver aqui. Isso, aqueles que se converteram a Cristo, a partir desse momento de crença, de começar a crer em Deus, ter uma vida ali com Deus, né? Fazer a escolha de trazer Deus para dentro do seu coração, digamos assim, né? Que é o que acontece. A gente se torna a família, uma nova criatura, participantes da família de Deus. 3.1. A expansão da família de Deus. Paulo cita os apóstolos e os profetas como fundamento da igreja, porque eles ajudaram a edificar a igreja sobre a pedra angular, a pedra que a gente tinha falado antes, que no caso que é Cristo, e porque também foram suas testemunhas. Está lá em Efésios 2, capítulo 2, versículo 20, que eu vou deixar aqui para vocês. E aqui continua. Em outras palavras, a igreja primitiva foi estabelecida a partir dos ensinamentos e da pregação dos apóstolos e dos profetas, que ajudaram a aumentar a família de Deus por meio do seu esforço e da sua dedicação e do seu imenso amor pelas almas perdidas. Em outras palavras, a igreja foi estabelecida por os primeiros apóstolos através das pregações. Isso. E com isso eles ajudaram a aumentar a família, entendeu? Que foi as pessoas que foram se convertendo a ouvir as boas novas de Jesus, né? Sobre a vida de Jesus e as coisas de Jesus. Ajudaram a aumentar a família de Deus, que foi crescendo por meio do seu esforço. Então eles tiveram que se esforçar e se dedicar, de se dedicar e do seu imenso amor às almas, que está lá em Atos 2. Ponto 4. A vitória sobre o mundo. A igreja está firmada na rocha inabalável. Tem algumas referências aqui que a gente vai abrir depois, mas eu vou ler direto para mim não me embolar aqui. A igreja está firmada na rocha inabalável. No entanto, em sua trajetória, ela passa por inúmeras perseguições e adversidades. Mas apesar de tudo, o corpo de Cristo manteve-se firme e as portas do Hades não puderam nem poderão vencê-lo. Durante o seu ministério, Jesus foi rejeitado. Não, essa parte que eu vou ler depois. Vou só até aqui mesmo. As portas do Hades não puderam e nem poderão vencê-la. E aqui tá algumas referências que eu vou deixar aqui embaixo para vocês, que é 2 Samuel, capítulo 22, versículo 47, Mateus capítulo 16, versículo 18 e 1 Coríntios 10, 4. Que é essas referências que estão aqui para vocês. E aí foi o que a gente estava lendo, que eu estava lendo. No entanto, em sua trajetória, elas passou por inúmeras perseguições. A igreja passou por inúmeras perseguições e adversidades. Mas, apesar de tudo isso, apesar de tudo, o corpo de Cristo, que somos nós, ou era eles antigamente, manteve-se firme. E as portas do Hades não puderam naquele momento e hoje não poderão, ainda não poderão vencê-la. Aí aqui continua a parte que eu falei que eu ia ler depois. Ó. Durante o seu ministério, Jesus foi rejeitado. Durante o tempo que Jesus passou aqui na Terra, ele foi rejeitado, injustiçado, ironizado. Faziam ironia com as palavras de Jesus, com aquilo que Jesus dizia, as palavras de Jesus. Ele foi humilhado, provocado e até perseguido. E até perseguido em locais onde pregava o amor. Então, Jesus teve que passar por tudo isso apenas por pregar o amor, por estar pregando naquele tempo o amor. Ele foi rejeitado, injustiçado, ironizado, humilhado e provocado. Então, assim, eu até fico muito feliz, entendeu? Porque a palavra de Deus, acho que é em Mateus 5, no capítulo 5, se você chegar lá e ler, se eu não estiver enganada, Mateus capítulo 5, fala pra gente ter bom ânimo, porque bem-aventurados são aqueles que participam dessas mesmas coisas que Jesus passou. Então, assim, eu fico até feliz, porque às vezes eu sei que eu tenho uma dificuldade no falar, eu sei que às vezes sai um pouquinho ruim, ou talvez até você não consiga me entender, talvez, né, nos vídeos assim, mas eu tô sempre ali me esforçando, a palavra às vezes não quer sair, mas eu vou lá, me esforço e ela acaba saindo, mas assim, eu faço com esforço. E eu fico, assim, feliz de poder participar, entendeu? Porque eu sei, às vezes, que talvez eu seja ironizada pelo meu jeito de falar e também de se expressar.
essas coisas, perseguida, que é tudo aquilo que o cristão passa, né? Então, assim, eu sou bem-aventurada por passar por essas tribulações que Jesus antigamente passou, tá bom? Então aqui aconteceu todas essas coisas com Jesus, por ele estar apenas pregando sobre o amor, né? Nos locais ali onde ele pregava sobre o amor, que é o que quer dizer aqui, que é o que está dizendo aqui. Ó, e continua, e operava milagres. Da mesma forma, o cristão, ó, da mesma forma, do mesmo jeito que aconteceu com Jesus, o cristão está sujeito a sofrer adversidades, tribulações, perseguições, aflições e provocações. Contudo, o maior vencedor de todos os tempos, quem é o maior vencedor de todos os tempos? O maior vencedor de todos os tempos nos animou, independente de todas essas coisas que eu acabei de falar. O maior vencedor de todos os tempos, o próprio, o único, nos animou a continuar. Eu posso dizer que ele nos animou, apesar das minhas dificuldades. Vou falar de mim. Apesar das minhas dificuldades, o maior vencedor de todos os tempos, que é o meu Pai, que é Cristo, que é Deus, ele nos animou a continuar, independente do que temos enfrentado, independente do que temos enfrentado. Que a referência está dando aqui lá em João, capítulo 16, versículo 33. Entendeu? Então, assim, independente das dificuldades, eu vou dizer de mim, eu gosto de falar de mim, independente das minhas dificuldades, das minhas limitações, da minha língua presa, do meu jeito de se expressar, das palavras que quase não saem no vídeo, independente disso, todos os dias Deus, ele me anima, me falando, me dizendo para mim continuar, entendeu? Independente das minhas dificuldades, porque eu entendo que não é sobre as minhas dificuldades, não é sobre o meu jeito de falar, não é sobre o meu jeito de se expressar. Também eu vou dizer que não é a forma como você me enxerga no vídeo, não é a forma como você me define no vídeo. Nossa, não é como você me define ou não é como a minha forma de se expressar, entendeu? O importante é que o Jesus, né, o meu Pai, ele me anima todos os dias a continuar, independente das minhas dificuldades. Entendeu? Porque o que ele tem para fazer, a minha dificuldade, o meu jeito de se expressar, a forma como talvez as pessoas me veem, ou a forma como talvez as pessoas te veem, isso não importa, para Deus isso não importa. O importante é que ele nos anima a continuar, independente das nossas dificuldades e limitações também. E a gente vai estar lendo a referência de João, capítulo 16, versículo 33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflição, ou aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Essas são as palavras de Jesus, animando os apóstolos. E o título dela aqui está escrito: Jesus venceu o mundo. E aqui Jesus está falando, se você ler em João capítulo 16, do versículo 25 ao 33, você vai entender do que eu estou querendo dizer aqui. Mas aqui está dando referência apenas para o versículo 33. Ó, tenho-vos dito isto o quê? Isto, aquilo que você vai ler, né? Se você parar para ler, você vai saber do que Jesus está dizendo aqui no versículo 33. Tenho-vos dito isto, que para que em mim tenhas paz, entendeu? Para que nele, a gente venha ter paz, independente das coisas que vão acontecer. Tenho-vos dito isto, essas coisas, que é aquilo que você vai ler se você procurar saber na sua Bíblia. Para que em mim tenhas paz. Aí ele vem falando, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, se anima, porque eu venci o mundo, eu venci o mundo, ele venceu o mundo. Glória a Deus por essa palavra. 4.1. A vitória sobre a tribulação, a vitória sobre a tribulação, que é o título daqui. Vamos lá. Jesus deixou para a sua igreja um novo modelo de vida. Ele deixou para nós, igreja, um novo modelo de vida. Nele, todo aquele que deseja superar as dificuldades da vida e sair vitorioso das tribulações devem seguir os seus passos, recusando o pecado, ou seja, é preciso abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus e tornar-se uma nova criatura moldada ao caráter de Cristo. A vitória sobre, quer ter vitória sobre as tribulações? Abandona tudo aquilo que desagrada a Deus e começa a seguir os passos de Jesus. Não obrigatoriamente, mas assim, por vontade, né? Por prazer. Eu acredito muito que aqueles que conhecem
Jesus, que conheceram que tem vida com Deus, a gente não faz nada forçado, né? Porque eu repito em dizer, torno a dizer, que Deus não recebe nada forçado. Então, graças a Deus, tudo que eu faço para Deus não é forçado e é porque eu amo o Senhor e também porque eu tenho prazer em cumprir os mandamentos dele. Não é nada forçado. Graças a Deus. Por isso que é com todas as minhas dificuldades. Às vezes eu sei que a palavra não sai, né? Às vezes eu fico até com vergonha, quero pausar aqui para poder cortar, mas aí não tem problema, né? Então aqui está dizendo que é preciso abandonar tudo aquilo que desagrada a Deus e tornar-se uma nova criatura moldada ao caráter, o próprio caráter de Cristo. 4.2. A vitória sobre o cativeiro. Jesus também encorajou os discípulos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante de perseguições. Tem uma referência aqui que eu anotei. Isso mesmo. Daqui a pouco a gente lê. Isso. Jesus também encorajou os discípulos a permanecerem firmes na fé, mesmo diante de perseguições. Então, ao aproximar-se o tempo de retornar ao céu, próximo perto dele voltar ao céu, subir novamente para o céu, sabendo de toda a dificuldade que seus seguidores enfrentariam posteriormente, Cristo orou ao Pai pedindo em favor deles. Então aqui Jesus fala, ele encorajou naquele momento, naquela época, naquele tempo, Jesus estava encorajou os discípulos, né, a permanecerem firmes, entendeu? Na fé, mesmo diante das perseguições, porque Jesus sabia que quando ele fosse, os discípulos, que no caso ficou, eles tinham que permanecer, eles continuariam responsáveis, né? Que foi o que eu falei antes, responsáveis por dar continuidade àquilo que Jesus já tinha ensinado para eles antes. Então aqui Jesus está animando eles, para eles continuarem firmes, mesmo diante das perseguições. Porque após Jesus subir, Jesus sabia que aconteceria muitas outras coisas, né? Depois da subida dele. Então aqui ele está animando aos discípulos. Ó, isso. Ao retornar ao céu, sabendo de toda a dificuldade que seus seguidores enfrentariam posteriormente. Ó, Cristo orou, e aí Jesus ainda orou ao Pai pedindo em favor deles, que está lá em João, capítulo 17, versículo 11. Eu acho que eu não anotei. Eu não anotei não, mas eu quero ler a oração que Jesus fez pelos discípulos, porque são as próprias palavras de Jesus, então eu gosto muito de ler, entendeu? Então eu vou estar lendo aqui para a gente poder entender melhor. Aqui está apontando para a gente ler, para mim ler. Eu falo para a gente porque eu sempre coloco aqui, né? Então aqui está dando referência pro versículo, apenas para o versículo 11, né, que eu falei? Isso, capítulo 17, versículo 11, mas eu queria ler mais um pouquinho, que essa oração de Jesus vem do capítulo 7, a oração que Jesus fez vem do capítulo 7 até o versículo 26, mas eu sei que vai ficar longo. Então eu vou estar lendo do 9, isso, eu vou estar lendo do versículo 9, ai, são todos bons, já até vontade de ler todos. Tá, eu vou estar lendo do versículo 9 até o versículo 17, as palavras das orações de Jesus, a oração que Jesus fez. Diz assim, o versículo 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus. E todas as minhas coisas são tuas, Jesus dizendo para Deus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles sou glorificado. Eu já não estou mais no mundo, eu já não sou, quer dizer, não, eu já não estou, tá certo. Eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isto no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmos. Dei-lhes a tua palavra. Jesus está dizendo, eu dei para eles a tua palavra. E o mundo os odiou, eles odiaram a sua palavra, porque não são do mundo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou. Não, está dizendo que eles odiou aqueles que creram na palavra dele. Ou então também a palavra, né? Eu poderia dizer assim. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou,
porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. E aqui na parte que eu disse que é até o 17 diz: santifica-os na tua verdade. A tua palavra é a verdade. E aí Jesus vai continuando, vai falando outras coisas. Se você ler aí, você vai entender. Eu até fico emocionada lendo as orações de Jesus, porque não tem como não se emocionar. Eu digo que não tem como falar dele e não chorar, sabe? Assim, ter propriedade, profundidade de falar de quem é Jesus, entendeu? Não uma definição, porque ninguém jamais vai conseguir definir quem é Jesus, né? Mas assim, na medida ali, né, que a gente vai conhecendo a Deus, poder falar dele com profundidade, poder falar com paixão, digamos assim, entendeu? Então, assim, eu leio assim as orações de Jesus aqui, eu me emociono porque é com paixão que eu leio, entendeu? Entendendo conforme eu leio, sempre acontece isso. Sempre quando eu tô lendo, eu vou lembrando, né, das coisas que Jesus já falou. Eu vou lendo e transmitindo, assim, tentando mesmo entender aquilo que eu tô lendo, entendeu? Eu preciso ouvir. O meu ouvido precisa ouvir aquilo que a minha boca está dizendo, entendeu? Então, assim, eu sempre leio com compaixão, ainda mais as orações de Jesus. Eu queria ler tudo, né? Mas aí não vai dar para ler tudo, senão o vídeo vai ficar muito longo e meu telefone tem muita memória. Tá? Então, essas são as orações, a oração que Jesus fez para Deus. Se você for lá, você vai entender, né? O motivo de eu me emocionar, de eu estar emocionada. Vamos lá, a gente continua aqui. Quando Deus opera, e aqui dá continuidade, depois da oração, aí vem aqui, ó. Quando Deus opera a favor dos seus servos, não existe rei, nem cadeia, nem prisões, nem soldados que possam resistir. Isso foi o que aconteceu com Pedro quando estava na prisão. A igreja do Senhor permaneceu em oração. Deus enviou um anjo para livrá-lo. As cadeias se romperam, as portas se abriram, os soldados perderam a ação e o servo do Senhor foi liberto. A primeira referência está lá em Isaías 43, 13, ainda antes que diz, aqui eu deixei anotado, que é o próprio Deus falando, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Eu até me arrepio em falar nessa parte. E aqui isso foi o que aconteceu com Pedro quando estava preso na prisão, né? Que foi quando Pedro, Jesus, que foi quando Pedro foi preso, né? Nessa parte, né? Nessa referência que está dando lá em Atos capítulo 12, do versículo 7 ao 17, que a gente vai estar lendo, eu vou abrir. Eu vou até abrir primeiro para a gente poder entender melhor antes de eu começar a falar e me embolar aqui. Essa referência está apontando lá para Atos capítulo 12, versículo 7 ao 17, mas a gente vai estar lendo do 6 ao 11, que é para poder entender melhor, tá bom? Então, eu vou estar lendo do 6 ao versículo 11. Diz assim: E quando Herodes estava para o fazer comparecer nesta mesma noite, estava Pedro dormindo. Pedro estava na prisão, mas ele estava dormindo, vai ouvindo. Estava Pedro dormindo entre os soldados, estava preso, um soldado na direita, outro na esquerda. Ele estava no meio, dormindo, entre os soldados, ligado com duas cadeias. E os guardas diante da porta guardavam a prisão, ainda tinha guarda na porta, guardando a prisão. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo, o anjo falou para Pedro, levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos a cadeias. Assim, quando o anjo falou, levanta-te depressa, as correntes caíram da mão. E ele no meio dos dois soldados. E disse-lhe o anjo, cinge-te e ata as tuas sandálias. E ele assim o fez. Disse-lhe mais o anjo, lança às costas a tua capa e segue-me. E continua. E saindo o seguia. E Pedro não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo. Ele não sabia que aquilo estava de fato acontecendo. Mas cuidava que
via alguma visão, ele cuidava que era uma visão, entendeu? Ele não tinha ainda o discernimento daquilo que estava acontecendo é real, mas ele acreditava que era uma visão que ele estava tendo. Ó, e quando passaram a primeira e a segunda guardas, quando passaram pela primeira e a segunda guardas, que eram as portas, as coisas que tinham lá, né, para que ninguém escapasse, mas ele escapou. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, as primeiras e a segunda guardas, chegaram à porta de ferro. Chegaram à porta de ferro, que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. Passando da primeira e segunda guarda da porta, chegaram à porta de ferro, chegaram a uma porta de ferro que dá para a cidade, a qual se lhes abriu por si mesma. A porta abriu por si mesma. Eles chegaram e a porta abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo se apartou dele. Então eles chegaram no lugar e logo o anjo se apartou, sumiu, desapareceu de Pedro. Aí, ó, e diz aqui, que é o último versículo agora, que é o 11. E Pedro tornou a si e disse: agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o seu anjo e me livrou da mão de Herodes e de tudo que o povo dos judeus esperava. Entendeu? Então foi a parte que eu falei que eu ia ler, que não era para mim de acontecer de eu acabar me embolando. Então aqui a gente já conseguiu entender que Deus enviou o anjo para tirar Pedro daquela prisão, que é a referência que aponta para o que a gente acabou de ler aqui, tá bom? A vitória sobre o cativeiro, que é o tema daqui do livrinho, a vitória sobre o cativeiro. Então eles dão referência assim lá para Pedro, que Pedro realmente teve uma vitória sobre o cativeiro, tá bom? Isso, vamos lá. Ponto 5. A igreja e os desafios. A oposição contra a igreja vem originalmente de Satanás, tinha que ser. Inimigo declarado de Deus, de sua obra e de seu povo. Todavia estamos firmados na rocha, que é Cristo, e não ficaremos intimidados, nós não ficaremos intimidados pelas ações do inimigo, que está lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, que eu vou estar lendo aqui para vocês. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas, ainda que bem as saibais, e estejais confirmados na presente verdade. Nós estamos falando de a igreja e os desafios, a oposição, isso. Ó. E não ficaremos intimidados pelas ações do inimigo. Aí entra para a Bíblia. Isso, entra para a Bíblia. Por isso não deixarei de exortar-vos sempre acerca dessas coisas. Ainda que vocês saibam, eu estou falando para poder facilitar, ainda que vocês saibam disso, eu não vou deixar, eu vou estar sempre exortando vocês acerca dessas coisas. E estejais confirmados na presente verdade. 5.1 As perseguições, que é o que a gente vai estar lendo agora. Deixa eu botar aqui. 5.1 As perseguições. A perseguição é uma das armas que tem sido utilizada por Satanás para destruir a igreja. Os primeiros cristãos, por exemplo, passaram por muitas dessas duras experiências. Atualmente, ainda existem países que perseguem os cristãos, que perseguem os que professam a fé em Cristo, maltratando-os para que eles desistam de sua crença. Isso mesmo. Ó, as perseguições. Os primeiros cristãos, por exemplo, passaram por muitas dessas duras experiências de perseguição. Entendeu? Que foi o que a gente já leu. Atualmente, ainda existem países que perseguem. Eles perseguem as pessoas, os cristãos. Ainda existem países que perseguem os que professam a fé em Cristo. Eles maltratam. Maltratando para que eles desistam da sua crença, para que eles desistam de falar do amor de Deus. Para que eles desistam de acreditar numa verdade que é a própria verdade. Para que eles desistam de ter Deus como Pai, para que eles desistam de acreditar que aquilo que Jesus já disse para eles é uma verdade, que Ele é o próprio Deus, que Ele veio, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele foi e daqui a pouco Ele volta. Então, assim, tem países que perseguem as pessoas por simplesmente elas acreditarem em algo que é real.
entendeu? Então, assim, isso é muito triste, entendeu? A pessoa ser maltratada por ser maltratada por não negar aquilo que ela acredita, entendeu? A pessoa quer te forçar a desacreditar. Então, assim, o evangelho, sabe? Jesus em nós é uma verdade que ninguém nunca jamais poderá tirar. A palavra de Deus diz que nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir poderão nos separar do amor de Deus. Então, assim, apesar da morte, que nos matem, tirem a nossa vida, mas ninguém, nunca, jamais, nem o próprio diabo poderá tirar o amor, a compaixão, a paixão, sabe? É o prazer, a alegria de ter Deus como Pai. Que é o que está dizendo aqui. Em outros países eles são maltratados. Então, eu hoje sou privilegiada de poder estar em um país que é liberal falar da palavra de Deus, né? De que daqui a um tempo eu posso dizer, aprofundado nas escrituras e naquilo que o Espírito Santo me permite conhecer, eu posso dizer que futuramente, né, tem coisas que vão acontecer que não vai mais ser possível falar da palavra de Deus. Entendeu? Que vai acontecer exatamente isso que já acontece com outros cristãos em outros países. Então, assim, hoje eu sou uma privilegiada de poder, mesmo com todas as minhas dificuldades e limitações, estar falando do amor de Deus aqui para vocês. Tá bom? Então eu sou uma privilegiada. E toda vez que você ouvir falar da palavra de Deus, sinta-se um privilegiado de poder ouvir a palavra de Deus, as palavras do próprio Deus. Tá bom? Em nome de Jesus. E aqui dá continuidade. 5.2. O ódio. Vamos lá. Logo no início da igreja, logo no início, bem no início da igreja, muitos rejeitaram as mudanças propostas por Jesus. Em certos casos, o ódio era tão grande que a perseguição culminava em assassinatos aos cristãos, que também eram chamados de hereses. Eles eram chamados de hereses, que falavam heresias, né? Por falarem a verdade, mas eles que odiavam a verdade, falavam que os que falavam a verdade falavam heresias. Porque acreditavam, isso de heresias, porque acreditavam a Jesus, sua natureza messiânica. Eu estava até lendo errado. Porque acreditavam, davam crédito a Jesus, a sua natureza messiânica. Aí aqui continua. No livro de Atos, Lucas relata a história de um dos maiores exemplos martírio cristão, que no caso é a morte de Estevão. Os judeus não conseguiram, que foi o que eu acabei de falar, os judeus não conseguiram demovê-lo da sua própria fé, pois eles não podiam resistir à sabedoria de Deus que estava na vida desse homem. Seu discurso irritou aqueles judeus que, sem piedade, apedrejaram-no até a morte. Aqui eles estão se referindo a Estevão, né? Que a gente vai até ler aqui, eu vou entrar nas referências, que é para mim não me embolar e para vocês também poderem ter uma boa compreensão daquilo que eu estou falando aqui para vocês. Nessa parte aqui fala de Estevão, né? Sobre a morte de Estevão. Então aqui diz, a morte de Estevão. Os judeus não conseguiram demovê-lo da sua própria fé, eles não conseguiram tirar de dentro aquilo que eu acabei de falar, tirar de dentro aquilo que Estevão acreditava, que era real. Eles não conseguiram fazer isso, pois eles não podiam resistir à sabedoria de Deus que estava na vida deste homem, que no caso é Estevão, que está dando a referência até lá para Atos 6, capítulo 8, versículo 13, que a gente vai estar lendo, né, que fala sobre Estevão, para vocês entenderem melhor e para mim entender melhor também. Seu discurso naquele tempo irritou aqueles judeus que, sem piedade, tacaram pedra até que ele morresse e apedrejaram até a morte, que antigamente eles matavam as pessoas assim, tacando pedra. Eles juntavam um montão de pessoas em uma só e tacavam pedra até que aquela pessoa morresse. E agora a gente vai estar lendo para poder entender melhor, lá em Atos capítulo 6, versículo 8 ao 13. Eu vou estar lendo do 8 ao 15, tá bom? Era do 8 ao 6 que eu falei? Não, capítulo 6, do 8 ao 13, mas eu vou estar lendo do 8 ao 15, que é para a gente poder entender melhor. Vamos lá, sobre Estevão. O título da Bíblia aqui está escrito Estevão perante o Sinédrio. Vamos lá, então vamos falar de Estevão agora. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo.
E levantaram-se alguns, que eram da sinagoga chamada dos libertinos, e dos Cirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. Tinha alguns ali que disputavam com Estevão, mas Estevão não estava ali disputando nada, ele estava apenas fazendo prodígios e maravilhas, entendeu? Que é aquilo que Jesus disse que a gente faria coisas maiores. Então Estevão estava exatamente ali cumprindo a palavra de Deus. Ele não estava disputando. Eu posso entender aqui que Estevão não estava disputando, mas os outros achavam que ele estava. Então, aqui diz: e disputavam com Estevão. Porque a palavra de Deus não se disputa, né? Então Estevão não estava disputando. Continuando. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então eles não podiam resistir à sabedoria que estava sobre Estevão e o espírito que estava o impulsionando a falar. Da forma como ele falava, as pessoas, alguns que estavam ali, não podiam resistir a isso. Então subornaram uns homens para que dissessem. Então subornaram alguns homens contra Estevão para que esses homens falassem o seguinte: ouvimos-lhes proferir palavras blasfemas contra Moisés e contra Deus. Então eles subordinaram alguns homens para falar exatamente isso, para falar que ouviram que Estevão estava falando palavras de blasfêmias contra Moisés e contra Deus, né? Que eu disse que eles eram mais naquela cultura de Moisés ali antes de Jesus vir. Então era um pecado naquela época para eles falar contra a lei de Moisés e contra Deus. E até hoje é também contra Deus. Continuando. E excitaram o povo, os anciãos e os escribas. E investindo contra Estevão, o arrebataram e o levaram ao conselho. E apresentaram falsas testemunhas que diziam: este homem não cessa de proferir palavras blasfemas contra este santo lugar e a lei. Porque nós lhe ouvimos dizer que este Jesus, o Nazareno, há de destruir este lugar e mudar os costumes que Moisés nos deu. Então eles subordinaram alguém para levar umas palavras, umas falsas testemunhas, para dizer que Estevão estava falando de Jesus, que Estevão estava falando que Jesus viria para mudar as leis de Moisés, né? Que é o que está dizendo aqui. Então, continuando. Então, todos os que estavam assentados, que tinham gente ali assentada, ouvindo essas falsas testemunhas falarem, então todos os que estavam assentados no conselho, fichando os olhos nele e em Estevão, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Então, diante daquelas falsas testemunhas, de tudo que aconteceu, de tudo que envolveu a levar Estevão ao conselho perante aquelas pessoas da lei, as pessoas que estavam ali viram o seu rosto como de um anjo, né? E que é o que a gente está falando aqui sobre Estevão. Se você for ler aí mais, você vai entender, vai se aprofundar mais nessa parte aqui de Estevão. O capítulo 7 fala a defesa de Estevão. Então, se você ler aí na sua casa, você vai entender melhor, né? Que a gente está falando sobre isso, o ódio que as pessoas têm, né, contra aqueles que professam a fé no Senhor Jesus, tá bom? Então, isso foi a referência de Atos, capítulo 6, versículo 8 ao 13. Seu discurso irritou aqueles judeus que, sem piedade, apedrejaram-no até a morte, que foi o que a gente acabou de ler sobre Estevão. Vamos lá, 5.3. A intolerância. A morte de Estevão teve tanta repercussão na igreja de Jerusalém que os cristãos fugiram para não perderem a vida. Tiveram medo. Os perseguidores eram intolerantes ao evangelho. Os que perseguiam o povo, eles tinham intolerância ao evangelho. Intolerância ao evangelho. A intolerância, vamos dizer, a intolerância. Essa é uma palavra que está relacionada à incapacidade de suportar aquilo que não se quer ou indisposição de ouvir com paciência uma opinião contrária à sua. A intolerância é uma palavra que está relacionada à incapacidade de suportar aquilo que não se quer ouvir com paciência a uma opinião contrária à sua. Saulo de Tarso,
um grande exemplo disso. O Saulo de Tarso, antigamente, ele era um grande exemplo de intolerância aos cristãos, isso, de intolerância, liderou um movimento fariseu com o apoio dos principais dos sacerdotes, consentindo que invadissem igrejas, entrassem nas casas e arrastassem os cristãos para a prisão. Então, Saulo de Tarso, que depois foi Paulo, ele foi um grande, digamos que um grande homem da lei, que ele tinha um grande poderio, ele tinha ali as cartas para poder entrar e tirar os cristãos, levar os cristãos para a prisão, entendeu? Mas depois ele foi um grande instrumento nas mãos de Deus, né? Então aqui está dando a referência para a gente poder entender melhor sobre isso, que eu vou tentar falar melhor sobre isso, está lá em Atos capítulo 26, versículo 9 ao 12, que fala Paulo. Eu até escrevi aqui, ó. Paulo conta a sua história, que é ele mesmo falando dele como era antigamente antes de se encontrar com Jesus no caminho para Damasco. Vamos lá, e o título aqui está dizendo assim, Discurso de Paulo perante o Agripa. Que é ele contando as coisas que aconteceu com ele durante o caminho. Ó, ele recebeu cartas para poder entrar nos lugares. Eu vou dizer nos lugares porque eu não estou sabendo falar agora, me explicar melhor. Então, Paulo, ele era digamos que um doutor da lei, um homem da lei, né? Que ele tinha ali o poder de entrar nos lugares, ele tinha liberdade, ele tinha a liberalidade, falei certo, para poder entrar nos lugares e arrancar os cristãos, né, as pessoas que acreditavam em Deus, e aprisionar esses cristãos. Tanto que mais para frente, ou anteriormente, eu não estou sabendo explicar agora, aparece a história dele falando que ele maltratava os cristãos e ele assistia a sangue frio as pessoas sendo maltratadas, entendeu? Ele ficava ali assistindo a sangue frio as pessoas a serem maltratadas. Então aqui é ele dizendo perante Agripa deve ser um homem aí que ele está explicando o que aconteceu com ele durante esse caminho, durante aquilo que aconteceu no caminho, durante isso que aconteceu no caminho. Vamos lá, do 9 ao 12. Bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos. Bem tinha eu imaginado, Paulo dizendo, bem tinha eu imaginado que contra o nome de Jesus Nazareno devia eu praticar muitos atos, o que também fiz em Jerusalém. E havendo recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões. E encerrou muitos crentes, prenderam muitos crentes nas prisões. E quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. É ele dizendo as coisas que ele fazia. E castigando-os muitas vezes, por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar. Então, assim, ele era um homem que ele obrigou ao povo blasfemar contra Deus, contra aquilo que os santos acreditavam ser verdade, que é a própria verdade. E enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas, o persegui. Sobre o que indo então a Damasco com poder e com comissão dos principais sacerdotes, com autoridade, com poder, com autorização, indo a Damasco. Ao meio-dia, eu já até passei, né? Eu falei que era 12, mas eu vou continuar olhando porque isso aqui tá muito bom. Vamos lá. Ao meio-dia, nesse caminho, ó rei, vi no caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu, a mim e aos que iam comigo. E caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que me falava, e em língua hebraica dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os arguilhões. Então aqui é o próprio Deus dizendo, quando ele estava indo em direção a Damasco, ele já tinha recebido autorização, já estava tudo certo, ele estava enfurecido, em fervor, em furor, em ira, para entrar em Damasco e prender os cristãos. Nesse momento, no caminho, de repente apareceu uma luz que o cercou, ele e os que estavam com ele, e de repente somente ele, não os que estavam com ele, mas ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Por que você me persegue? Então, assim,
ele estava perseguindo assim a igreja, os santos. Então Jesus, né, diz: por que você me persegues? Por que persegues a minha palavra? Por que persegues aqueles que acreditam em mim? Por que você persegue aqueles que eu dei os meus ensinamentos, aqueles que acreditam em mim, aqueles que confiaram em mim? Por que você persegue eles? Entendeu? Porque perseguindo a eles, perseguiam o próprio Deus, entendeu? Por isso que Deus fala: Saulo, Saulo, por que me persegues? Tá bom? E dando continuidade, continuando. A igreja primitiva venceu porque orou. Ela orou. Ela se alegrou no Senhor em meio às dificuldades. Nas oposições, os cristãos foram cheios do Espírito Santo e animados pelo Senhor. Como disse João, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então, aqui para terminar, a igreja primitiva venceu porque orou. Eles só venceram porque eles oraram. Que fala que eles orou, ela se alegrou, ela, a igreja, se alegrou no Senhor em meio às dificuldades. Aí vem outra referência, Atos capítulo 5, versículo 41. Aí vem capítulo 13, versículo 42. Ó, nas oposições, nas coisas contrárias, em tudo aquilo que era contrário, os cristãos foram cheios do Espírito Santo. Então, eu posso dizer que nas oposições, nas dificuldades, em tudo que eles tiveram que passar, independente disso, eles foram cheios do Espírito Santo e animados pelo Senhor. Como disse João, a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Glória a Deus. E aqui chegamos na conclusão, né, do estudo de igreja, o que é isso. E na conclusão diz assim: independente de qual seja o modelo de igreja na qual congregamos, seja assembleia, pentecostal, metodista, wesleyana, não importa. Independente de qual seja o modelo de igreja na qual congregamos, Deus nos chamou para participarmos de uma grande família. Ele nos chamou para sermos entre si uma grande família, independente do modelo da igreja. E esta precisa viver em comunhão. A igreja não é um comércio, tampouco é um espaço destinado à satisfação de interesses pessoais. Fazemos parte de uma comunidade que foi chamada para cuidar dos interesses de Cristo. Fazemos parte de uma comunidade que foi chamada para cuidar dos interesses de Cristo, não dos nossos, dos interesses de Cristo. Portanto, temos muitos trabalhos. Temos muitos trabalhos a fazer. Jesus disse que a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. A seara, a colheita, é muita coisa para poder colher, muita coisa para poder fazer. Mas os trabalhadores são poucos. Aí aqui termina. A igreja primitiva venceu porque orou. Ela se alegrou no Senhor e em meio às dificuldades. Nas oposições, os cristãos foram cheios do Espírito Santo e animados pelo Senhor. Por isso, não devemos desistir. Precisamos buscar o fortalecimento no Senhor para enfrentar as dificuldades e superar as nossas lutas diárias. O Senhor é conosco. O Senhor é conosco. Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Apenas acredite nisso, que é o que está escrito aqui. O Senhor é conosco, Ele é fiel para cumprir o que prometeu. Apenas acredite nisso, apenas acredite nisso, apenas acredite que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Eu apenas tenho que acreditar que Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que me prometeu. Apesar das minhas dificuldades, das minhas limitações, eu continuo acreditando que Ele é fiel para cumprir aquilo que me prometeu e que vai cumprir e que já está cumprindo aquilo que me prometeu e aquilo que me confiou para poder fazer. Que uma dessas coisas é o vídeo, né? Que é poder gravar o vídeo aqui para vocês. Então, gente, esse foi mais um estudo, né? Que no caso é a aula 6, do livrinho do discipulado, né? E assim, me perdoa pela minha forma de falar, tá? Pela forma como eu me expresso, né? Porque eu tenho essa dificuldade de comunicação, a minha língua é presa, como eu já expliquei em outros vídeos. Eu não sabia disso, mas, né, devido às coisas que eu fui fazendo, eu fui percebendo realmente que eu tinha a língua presa. Mas assim, eu acredito muito que mesmo com essa dificuldade que eu tenho, essa limitação, vou dizer essa deficiência,
vocês conseguem compreender as minhas palavras, né? Na verdade, as palavras que eu falo pautado na palavra de Deus. Então, assim, hoje a gente falou mais sobre a igreja, sobre os primeiros discípulos, entendeu? Sobre essas coisas que no decorrer do vídeo a gente conseguiu ler e compreender, tá bom? Então, muito obrigada por ter me assistido até aqui. Me perdoa por estar assim, como eu sempre falo, com sono um pouquinho. Hoje eu acredito não, eu tenho certeza que foi um pouco mais difícil, né, de eu poder gravar. Eu quase que não gravo, mas eu insisti, né, pedi a Deus força, sabedoria para poder fazer o vídeo, né, e Ele me deu. Eu disse para mim mesma, eu só saio daqui quando eu terminar de gravar o vídeo. E graças a Deus o Espírito Santo ouviu minha oração, ouviu a minha determinação, né, porque às vezes a gente tem que determinar as coisas, né, às vezes eu tava quase desistindo, né. Eu gravei uma parte, aí eu falei, não ficou boa, aí falhou, aí eu parei, né. Aí eu falei, eu acho que eu não vou gravar não. Tava quase desistindo, mas eu falei, não, eu só saio daqui quando eu terminar o vídeo, com o vídeo gravado. E foi o que aconteceu, porque eu determinei sobre a minha vida isso. Então, assim, o Espírito Santo ouviu e me deu a capacidade de executar, de fazer exatamente aquilo que a minha boca determinou, entendeu? Então foi por isso que eu consegui gravar o vídeo aqui pra vocês. Então, como eu sempre falo nos outros vídeos, se você quiser se especializar mais, né, se aprofundar mais, se aproximar mais, não vou dizer se especializar não, se aprofundar mais, buscar mais intimidade com Deus na palavra de Deus, leia você aí na sua casa, busque você o entendimento, na sua percepção daquilo que o Espírito Santo vai falar com você. Porque aquilo que o Espírito Santo fala comigo, talvez ele não vai falar com você. Entendeu? A palavra é uma só, o Espírito é um só, Deus é o mesmo para todos. Mas, assim, eu acredito muito que o Espírito Santo ele dá a capacidade de discernimento na medida que cada um, da forma como cada um consegue compreender, entendeu? Então, a forma como eu consigo compreender, talvez não seja a forma como você vai conseguir compreender, entendeu? Então, assim, independente disso, o Espírito é o mesmo. Então, acredito que, apesar das diferenças, a gente vai ter no final a gente vai ter a mesma compreensão e a verdade ela é uma só, então a gente vai ter sempre a mesma compreensão. Tá bom? Então, que você possa ficar com essa palavra. Que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e tudo aquilo que leva seu nome. Me perdoa pela minha forma, né? Então que você possa ficar com essa palavra. Que Deus te abençoe, tá bom? Você, sua casa, sua família. Obrigada por ter me acompanhado até aqui. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.